ministros do culto levítico do Antigo Testamento foram designados por Deus a Moisés como parte de uma regulamentação da adoração em Israel. O propósito e as funções desses ministros eram muito diferentes do propósito e das funções dos ministros do Evangelho na igreja no Novo Testamento, com seus bispos, pastores e presbíteros. Na época em que os ministros do culto levítico foram designados por Deus, os israelitas haviam saído do Egito e precisavam receber instrução acerca do verdadeiro culto, de como viver uma vida de santidade ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Em conexão com o livramento concedido por Deus do Êxodo, cada primogênito de cada família de Israel deveria ser separada ao Senhor. Mas Deus escolheu uma tribo em particular para servir no lugar de todos os primogênitos de todas as tribos e ficar responsável pelo serviço religioso em Israel. A tribo escolhida foi a dos sacerdotes de Levi. Levi havia sido um dos filhos de Jacó, que juntamente com seus irmãos formaram as 12 tribos de Israel. Como Deus escolheu especificadamente os descendentes de Levi para desempenhar a função de ministro do culto levítico, nenhum representante de qualquer outra tribo poderia ser ou ocupar essa responsabilidade, irmãos. Por isso, o que são ou quem são os levitas, que aparecem em destaque no Antigo Testamento, quando o assunto é a adoração ao Senhor Deus. Os primeiros ministros do culto levítico foram Arão e seus filhos. Obviamente, a família de Arão pertencia à tribo de Levi. Arão e Moisés eram descendentes de Cós, um dos filhos de Levi. Deus ordenou a Moisés que ele separasse Arão, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar para exercer o sacerdócio. Em Israel, todo o cerimonial de congregação e registro em detalhe nos livros está, querido, de Êxodo, tanto de Levítico também, Êxodo 29 e Levítico 8. Queridos, vamos lá, eram os ministros do culto de Levítico? Quais as suas funções? Basicamente, o culto de Levítico, queridos, possui 3 classes de ministros responsáveis pelo serviço religioso. Vamos para o primeiro. No primeiro lugar, havia um principal sacerdote, ok? Que é chamado na Bíblia de sumo sacerdote. Como disse, Arão foi o primeiro a ocupar esse posto. O sumo sacerdote, ele supervisionava os demais sacerdotes e também possuía certa responsabilidade exclusiva à sua posição. Sem dúvida, a função mais significativa exercida por ele era a permissão de entrar num lugar mais restrito do santuário, onde ficava a Arca da Aliança. Só deveria existir um único sumo sacerdote na nação de Israel. Isso significa que um novo sumo sacerdote só poderia ser levantado quando aquele estivesse no exercício do cargo. Mas no tempo do Novo Testamento, como o domínio, dos romanos e a corrupção política religiosa em Israel, os sumos sacerdotes eram nomeados e destituídos de acordo com os interesses poderosos de Roma. Em segundo lugar, o culto levítico contava com todos os demais sacerdotes.
Esses homens eram descendentes da casa de Arão e não possuía limitações que os impedisse de exercer tal papel, como está lá em Levítico 21. Basicamente, essas pessoas mediavam, ou seja, a oração dos israelitas, sendo seus representantes diante do Senhor, meus irmãos. Em terceiro lugar, no culto levítico, também havia uma figura do levita. Os levitas formavam, ou seja, uma classe subordinada aos sacerdotes. Eles desempenhavam várias funções de caráter auxiliar ao ministério sacerdotal. Os ministros do culto levítico eram sustentados com os dízimos e parte das ofertas e sacrifícios que eram trazidos pelo povo. Apesar deles não terem recebido herança na divisão das terras, dos territórios designados aos filhos de Israel. Certas cidades foram designadas especificadamente a eles, como está lá em Levítico 7, número 18, mas eles não receberam nada. Ainda existe ministro no culto levítico? Definitivamente não, queridos. Os ministros do culto levítico tinham caráter temporário e serviram para apontar para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Os ministros do culto levítico estavam inseridos no contexto do antigo ou antiga aliança que se tornou obsoleta quando Cristo inaugurou uma nova aliança. Hoje não existe mais ministro do culto levítico, sumo sacerdote, sacerdote ou levitas. Cristo é o supremo super sacerdote e perfeito, querido, sumo sacerdote, cujo ministro eterno é infalível. Ele é o único mediador que ministra na presença de Deus, garantindo a seu povo livre acesso ao trono da graça e fazendo desse povo uma nação sacerdotal, como está lá em 1 Pedro 2:9.